E aí, meu povo, como estamos? Terça-feira, ontem deu pra gravar nada, cara, nada. Saindo agora pra rua e, na verdade, eu vou fazer passar num lugar pra comprar um negócio aqui pro carro, que eu preciso completar um fluido aqui que tá um pouquinho abaixo do máximo, e aí esses carros aqui, complicado, não pode deixar sem, né? Deixar tudo no dia. E aí depois eu vou só tomar um café com um parceiro, coisa rápida também, que ele conheceu um pouco do nosso modelo de negócio, né? E de maneira geral, não só WF, mas WB agora, que a gente tem a nossa operação. E aí depois eu vou programando lá na DC. Cara, tem um barulhão aqui que é o barulho do estacionamento aqui, né? Isso vai abrir. Não abriu. Vou voltar um pouco. Pera aí, que aqui é bastidor raiz mesmo, não tem muito o que fazer não, né? Aê, garoto! E aí depois eu devo lá descer só pra fechar uns temas com o Matheus. Hoje, na verdade, segunda e terça ele ficou mais operacional na loja, analisando um pouquinho do mix de produto, ações que a gente pode fazer também ao longo dos dias aí, né? Que a gente tá percebendo é que, como existe essa movimentação ainda nova, né? A gente tá completando uma semana hoje de loja. E como tem essa movimentação nova das pessoas conhecerem, das pessoas entenderem como funciona o mercado todo, às vezes as pessoas esperam lá alguém para fazer o pagamento, talvez não tenha um desafio de usar o QR Code, o barcode, que é o leitor, né? Então o Matheus acaba ficando lá. Só para dar um apoio, direcionando, respondendo algumas perguntas ali que são perguntas de início mesmo de operação, né? E para depois a gente conseguir seguir. Bom, a gente tá organizando aí dos cronogramas das próximas inaugurações, né? Tudo que demanda de tema jurídico, então não só com proteção para o nosso lado, mas também do nosso parceiro. E aí depois a gente vai seguir com as escalas, os dias também, né? Para inaugurar, né? Então, ontem a gente tava fiz uma ligação para um parceiro que ele tem um aplicativo, e esse aplicativo ganhou muita escala durante os 2 primeiros anos e aí estagnou depois, né? E aí a gente tava trocando uma ideia sobre qual o modelo de escala, preferencialmente de estruturas físicas, que é basicamente o que a gente tem, né? E tem muitos mercados, na verdade, hoje, muitas empresas nesse mercado que fazem essa transformação via franquia, né? E é um negócio que eu não quero porque eu já tive franquia e eu sei que o desafio tá em gerenciar ou fazer a gestão dessa franqueadora, né? Então, a experiência que eu tive não foi uma experiência muito boa, porque a partir do momento que você tem 1, 2 franqueados, ok, acho que dá para seguir, mas 5, 6 ou 10, você acaba alocando uma estrutura que talvez você não tenha conhecimento ainda, né? E aí cabe ao dono, ao gestor principal, né, contratar bons players do mercado que já estão, obviamente, estruturando operações distintas, né, para fazer isso. Então, eu senti na pele também essa falta de gestão com os franqueados. Devo ter ficado ali em torno de um ano e pouquinho com essa franquia. Pouca escala, mas já nos inseriu, na verdade, ao mundo, né? Onde, se for pensar hoje, cara, e falando sobre isso, né? Se fosse pensar hoje, eu tive aqui o sucesso de Fire, né? Muito por conta da estrutura dessa franquia. Então, acabou que ela nos ajudou e nos envolveu em um mercado que a gente possivelmente começaria do zero, né? E que com certeza a gente teria alguns frutos de desafio ao longo desse processo. Então, pensando bem aqui, cara, acho que foi um caminho legal que a gente tomou, né? De aprendizado, experiência esse um ano e pouquinho. Porque quando a gente montou a Fire lá em 2020, para quem não sabe, a Fire é uma costura de soluções aqui empresariais em São José dos Campos, né? Quando a gente montou ela, a gente já detinha ali de conhecimento, pelo menos a base operacional, de como a gente entregaria os nossos produtos para os nossos clientes, né? Então,
apesar de não ter sido um resultado positivo, na minha visão, né? Naquele momento, agora que a gente passa por ela e fazendo uma reflexão agora, a gente percebe que sim, foi positivo, porque sem ela, na verdade, a gente não teria tido o resultado que a gente teve nos primeiros anos ali de Fire Group, né? Então, acho que o contexto geral é que as experiências ao longo do processo, ao longo da jornada, elas nos levam a ser mais capazes de construir um negócio sustentável, né? Então, o que eu vejo assim, aí voltando, né? Tava trocando ideia com esse parceiro e ele falou que o desafio, na verdade, dele é esse desafio de criar a escala necessária, né? Para que os negócios eles rodem se pagando. O que é isso? Tem lá 5 unidades, onde a primeira, segunda e terceira unidade ela paga o restante. É claro que você precisa de movimentação de investimento de capital inicial para rodar isso, né? Mas, conversando com ele falou, quando a gente alcançou, é claro que, né, o dele, se eu comparar usuário com unidade, ele vai ter um volume muito maior, mas o modelo de negócio é basicamente o mesmo, né? Então, quando ele falou, quando eu alcancei ele 100 usuários, eu tive um problema de nuvem, né, de cloud. Quando ele alcançou 1000, ele teve um outro problema de operação. Quando ele alcançou 10 mil, ele teve um outro problema também operacional. Ou seja, né, as dores vão aumentando, os desafios vão aumentando, né? E aí ao longo do processo você vai ficando mais resiliente, mais energético enquanto a isso, né? E também eu acho que é um grande ponto de apoio que eu tenho na nossa jornada, é fazer com que essa estrutura ela cresça de forma sustentável, o mais sustentável possível, né? Toda escala vai gerenciar ou vai trazer os desafios, esses desafios que eu já comentei contigo. Acredito que o nosso seja mais acertar nos parceiros, acertar nos lugares, né? Porque acertou isso, cara, então dificilmente a gente vai ter um desafio maior, porque o tal do autônomo, né? Ele acaba sendo um negócio sustentável ao longo do processo, né? A partir do momento que você cria a cultura, a partir do momento que as pessoas criam a cultura daquilo lá, isso se torna também muito mais fácil de ser utilizado por quem ali reside ou quem ali trabalha, né? Então, acho que o ponto principal é fazer com que o nosso modelo, ou nosso momento, né, ele seja específico para isso, né? E aí o ser específico para isso é que você vai deter, obviamente, de algumas coisas da sua experiência, da sua jornada. Por isso que eu comentei com vocês antes sobre por onde a gente passou, por onde a gente está passando, né? E principalmente quem a gente está se tornando neste momento, né? Então, feliz pela jornada, feliz pelo caminho. O André em si é um cara muito ansioso também por resultados gerais rápidos, né? E essa ansiedade, obviamente, que trava ou traz alguns desafios pontuais, né? Desafios pontuais esse que a gente tem em fazer o negócio crescer rápido, de maneira rápida, consistente, de não esperar muito o mercado acontecer, o mundo acontecer, etc. A gente faz pelos nossos braços, por nós mesmos, né? Então, essa é uma dica que eu sempre entrego para todo mundo, é assim, não espera o mundo acontecer, não espera o melhor momento, não espera nada disso, cara. Vá, faça, porque as coisas vão começar a girar enquanto você está executando, né? E aí, assim, adicional a isso, teve um pessoal lá do nosso grupo, né, de mercado autônomo, que mandou mensagem que, cara, a gente percebeu que tem, sei lá, 2, 3, 4 meses que a pessoa não tem um contrato, não tem uma viabilidade de negócio, e aí vai ficar difícil realmente ela conseguir alcançar alguma coisa ao longo desse tempo, né? Uma pessoa mandou mensagem dizendo que está 6 meses nessa estrutura e que não alcançou nada ainda, né? E a pergunta é, tá, o que você fez, o que você está fazendo, qual que é a parte principal ali da sua estrutura que você está alocando, né? E aí a pessoa obviamente não consegue nem responder, né? Bom, chegando aqui, ó, tô na AutoZone, comprar um negócio aqui pro meu carro. Aproveitar que tá bem vazio aqui agora, né? E aí eu já vou abastecer na verdade o nível aqui, porque esses carros tecnológicos, cara, pita tudo, né? Quando você baixa um pouquinho no nível maior,
E o nível tá bom, tá? Baixo do nível maior, já começa a apitar, parece que deu um... Nossa senhora. E não. Beleza? Então, fechado aqui o primeiro vídeo. Daqui a pouco a gente continua falando dos bastidores. Vamos seguir. Tamo junto. É nóis. Abraço. E aí, meu povo, beleza? Fechando aqui alguns vídeos que eu fiz agora na parte da tarde. Tanto de parceiro, todo mundo café rápido, como um cara de mercado aí faz um tempo passo eu conselho. E agora também passei num terreno nosso lá para ver umas oportunidades que eu tenho. Eu invisto também em imóveis, né? Então acabei dando um pulinho lá para conhecer uma estrutura. Tô chegando aqui agora já em casa para resolver um monte de assuntos que eu tenho de relatório e outros temas, né? Bom, hoje é um dia mais gerencial, eu costumo dizer, que basicamente na parte da manhã eu quero conseguir alavancar muito tempo que tava em traços parado, né? Parado porque, depende de tempo, depende de atenção, de um monte de coisa para resolver. E eu consegui fazer isso hoje para amanhã. E agora à tarde também corri. Em 3, 4 horas eu consegui fazer muita coisa que estava pendente também, né? Agora sentar no computador também para fechar sistema, para fechar outros temas de Notion também. E seguimos. Amanhã, quarta-feira, tem uma reunião lá no nosso mercado, né, para ver as outras inaugurações. E assim seguimos. Show? Então, vamos lá. Hoje agora é um vídeo curto só para fechar o dia aí. E não tem muito mais coisa. Devemos soltar esse vídeo numa quinta-feira mais ou menos, porque, cara, eu tô muita demanda, acabo não conseguindo gravar o dia a dia. Tamo junto, abraço, valeu! Fala, povo, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, perdido dos dias. É chuvoso aqui em São José dos Campos. Dá pra ver um pouquinho aqui, ó. Dia ainda amanhecendo. Muita gente na cama ainda. Estamos aqui fazendo nosso treino padrão. Pegar a câmera. E foi um cardio hoje um pouco mais leve. Estou sentindo a panturrilha, cara. Os dias eu acabei treinando quase todos os dias do treino dessa semana passada, foi na verdade. E aí, puta, cara, teve uma das jogadas que eu senti a panturrilha. E panturrilha é chata pra melhorar. Acho que eu vou até trocar o treino de ontem porque fica dolorido, cara. E aí, qualquer movimento que você faz, um pouco mais forte, já começa a doer. Como eu treino todo dia, natação, corrida, bike e musculação, eu não posso sentir nada, né, cara? Inclusive, eu tava com uma dor antiga no ombro, e aí essa dor, graças a Deus, saiu. Apesar do tênis eu achar que na verdade iria piorar por conta do saque e outras coisas, acabou que não. Hoje, no caso, eu quase não sinto o ombro, nem o cotovelo, que é uma dor crônica do esporte, na verdade. E acabo não sentindo, mas essa dor na panturrilha aqui tá chatinha. E graças a Deus, meu tornozelo também, que, cara, sempre foi uma dor que eu tive ao longo da minha jornada de atleta amador. Eu sempre senti, agora tá bem zerado também. Bom, hoje o dia a gente vai ter uma reunião às 9 horas, daqui a pouquinho. Eu vou fazer ela, sair da academia e já vou fazer ela online. E aí depois tomo meu banho e vou pra descer lá na unidade da Rebuy. Eu vou ter um papo com uma comercial lá do pessoal para ver sobre outras inaugurações, né? E aí entender as capacidades de oportunidades que a gente vai ter ao longo do período. Pensando obviamente que existe um mar ainda não tribulado aí pelas empresas, né? E a gente quer fazer isso com calma, mas ao mesmo tempo alavancar de uma forma estratégica. Eu acho que o grande, entendendo um pouco mais desse mercado,
eu vejo que a grande sacada é encontrar bons lugares, não importa se é só empresarial ou se é condomínio, etc, né? Mas acho que tá na sacada do lugar realmente. O que eu vejo é que existe uma certa influência, né, do mercado em si, iniciar com qualquer lugar, qualquer parceiro, e aí temos problemas de avanço depois, né? Lá no grupo que a gente tem, eu percebo que a maioria não, a grande parte das pessoas que estão ali acabaram iniciando por conta de achar que o dinheiro é fácil, que a operação é pequena e que você não precisa de gestão. Pelo contrário, precisa muito, né? Eu falo pela experiência que a gente teve na inauguração agora, e a segunda e a terceira ela vai ficar muito mais fácil, né? Porque documentado, fornecedor pronto já, então a gente vai ter esse desafio bem menor, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa de acompanhamento, precisa de inteligência de estoque, precisa de várias coisas que a gente está aprendendo ao longo do caminho, né? Então faz parte do erro, bom dessa primeira unidade de como ela ainda tem um fluxo menor, a gente consegue entender como funciona o estoque, entender como que funciona a parte operacional, fornecedores, parceiros. Encontrei bons parceiros ao longo do caminho, né? E aí agora eu estou trabalhando em cima desse fortalecimento. Show? Vou mandar algumas mensagens aqui para alguns fornecedores de produtos que estão pedindo lá na loja, né? Ver como funciona, para a gente começar a operar também com uma possível parceria. Fechado, galera? Então é isso. Bora para quarta-feira. Bora fazer o treino acontecer. O negócio tá na rua, continua em movimento. Curta, compartilha, manda para quem você acha que faz sentido aí. É só o começo. Vambora. Tamo junto. Fala, pô, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, 6 e pouquinho da manhã já. Hoje eu acho que eu consigo gravar um pouco da estrutura, chegando aqui do treino na Roosevelt Academy pra gente bater uma bola. Bater uma bola não, hoje é treino mesmo, né? Da última vez eu não consegui, cara, encontrei um parceiro no meio do caminho e aí não deu pra gravar. E hoje, possivelmente a gente consegue pegar as coisas aqui e aí o Matheus vai colocar 1.5 na correria aí pra gente rodar. Hoje, depois daqui, vou fazer só uns treinos de saque lá na minha quadra e depois a gente vai partir para a segunda unidade da WeBike, que a gente vai analisar a elétrica, medida, um monte de coisa, né? E tocar o pau, porque dia 6/9, próxima inauguração, então semana que vem tivemos o aceito do contrato essa semana, né? E aí, cara, agora é correria, beleza? Então, vou virar aqui a câmera e aí curta um pouco aí da vista, aqui um lugar bonito. Seguimos, tamo junto, abraço, valeu! Fala, meu povo, bom dia, chegamos aqui na ADC, que eu vou te mostrar rapidinho. Nossa próxima unidade vai ser aqui dentro, ó, salão de jogos. E aí, a gente vai inaugurar dia 6/9 agora, tem tempo pra caraca, muito tempo. Então a gente vai colocar uma piscina não, cama elástica aqui, ó, com uma pipoca e um algodão doce para chamar a criançada.
e mostrar pra vocês como que é a estrutura aqui, para depois passar também o formato de inauguração, porque vai ficar show de bola. Bom, então aqui, ó, quem nunca viu ali a entrada, né? Toda essa parte aqui tem bastante movimentação, fica um pedalinho ali, tá vendo? Aquela piscina, ver se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Tem uma piscina ali, depois eu mostro. Vai inaugurar também junto. E aí, Matheus fazendo bastidor do bastidor, o bichinho tá morto hoje, né? 20 anos gripado, vê se pode, não. Com 20 anos nem pegava gripe, cara. O espaço é esse. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, salão de jogos. E aí, a gente já tem essa estrutura aqui, ó. Possivelmente essa parede vai medir ela. E tô até pensando em uma outra estrutura aqui pra gente tocar o jogo. Mas a gente gosta de fazer essas visitas até pra entender um pouquinho do espaço, né? E, ó, é bem bonito. Entender um pouquinho do espaço e ver como vai o melhor caminho aqui pra gente estruturar, né? Então é isso, ó. Espaço bonito, grande e vai ficar legal aqui. Boa! Vamos trabalhar um pouco e aí depois eu volto aqui pra gente bater um papo. Tamo junto, abraço.